Coincidências repetidas? Isso é chamado de chamado. Coincidências repetidas não são coincidências, são chamados. Antes de tudo, respire fundo e já se inscreva no canal, porque aqui você aprende a enxergar o que Napoleon Hill chamava de sinais invisíveis da mente superior. Aqueles códigos silenciosos que Deus coloca na sua rotina para te reposicionar no caminho da prosperidade. Se você está aqui, não é por acaso. É resposta. É alinhamento. É tempo de despertar para um nível de consciência que separa quem vive no piloto automático e quem se torna co-criador da própria realidade. Existe uma inteligência por trás das repetições estranhas que cercam você, por trás dos números que aparecem todos os dias, dos nomes que ressurgem, das mensagens que você não esperava ler, das pessoas que surgem justamente no momento em que você pensava em mudar de vida. Nada disso é aleatório. Isso é chamado. Chamado para sair da vibração antiga. Chamado para parar de ignorar o que seu espírito já sabe. Chamado para crescer, para prosperar, para quebrar ciclos, para ativar aquilo que Hill escrevia como o sexto sentido, o ponto de contato entre a mente humana e a mente divina. Quando você começa a notar padrões, quando algo insiste em voltar, quando situações se organizam como se alguém estivesse montando peças de um quebra-cabeça ao seu redor, entenda, o céu está tentando falar com você e falar alto. Napoleon Hill dizia que pensamentos dominantes atraem circunstâncias correspondentes. Mas existe algo ainda maior. Sinais divinos atraem atenção espiritual. Quando Deus quer te mover, Ele não grita. Ele repete. Ele repete até você não conseguir ignorar mais. Talvez você esteja percebendo números como 11, 11, 222, 717. Talvez esteja vendo o mesmo símbolo, o mesmo carro, a mesma frase, as mesmas cores, a mesma pessoa, o mesmo lugar. Talvez você esteja tendo sonhos que se conectam uns aos outros como capítulos de um livro que você não percebeu que estava escrevendo. Talvez, de repente, tudo ao seu redor parece estar falando a mesma coisa. Mude, cresça, saia daí, confie, receba, avance. É assim que Deus trabalha quando quer elevar alguém financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Ele move o invisível primeiro. Ele muda sua percepção antes de mudar sua conta bancária. Ele alinha seus pensamentos antes de alinhar suas circunstâncias. Ele mexe dentro para preparar fora. Ele te abre os olhos para aquilo que você vinha ignorando, por medo, dúvida ou condicionamento emocional. E o mais impressionante é que quando você começa a enxergar os sinais, a vida inteira passa a responder mais rápido. As oportunidades começam a aparecer como se estivessem te procurando. As soluções chegam de forma quase inacreditável. As conexões certas surgem com precisão e você entende que coincidência é apenas a linguagem que o universo usa quando não pode falar diretamente. Quantas vezes você já sentiu algo no peito, aquela sensação profunda de que algo grande estava para acontecer? Quantas vezes você foi guiado sem saber explicar? Quantas vezes você encontrou exatamente aquilo que precisava no momento exato? No fundo, você sabe. No fundo, você sente. No fundo, você reconhece que há uma presença maior orquestrando eventos, aproximando pessoas, afastando situações, protegendo seu futuro enquanto você ainda tenta entender o presente. E é por isso que esse vídeo existe. Para te mostrar que coincidências repetidas são despertadores espirituais. Você está sendo chamado. Chamado para uma mudança, chamado para um propósito, chamado para sua prosperidade. Não ignore, Deus não repete à toa. Quando Ele insiste, é porque há algo urgente para nascer em você. A pergunta é, você está pronto para ouvir o chamado? Você está pronto para perceber que nada na sua vida está acontecendo por acaso? Antes de seguir para a próxima parte, quero que você comente aí.
Você já viveu coincidências repetidas que pareciam te empurrar para uma direção? Quero saber se isso já aconteceu com você, porque sua resposta já é parte do seu despertar. Quando coincidências começam a se repetir na sua vida, algo no campo espiritual já está decidido a seu favor. Nada se repete por capricho. Há uma inteligência profunda orquestrando padrões para te fazer despertar. Napoleon Hill descrevia esse fenômeno como a aproximação silenciosa do sexto sentido, aquela capacidade de perceber verdades que ainda não aconteceram fisicamente, mas já existem energeticamente. E quando Deus quer te alinhar com um propósito maior, Ele começa mexendo nos detalhes que você menos espera. O primeiro sinal sempre vem de forma sutil. É uma frase que você escuta ao acaso, mas que parece ter sido dita diretamente para você. É um símbolo que aparece de novo e de novo, até que se torna impossível ignorar. É o mesmo pensamento retornando ao seu coração nos momentos exatos em que você tenta fugir dele. Mas quando esses sinais começam a se intensificar, é porque o chamado já foi disparado. Você não está sendo empurrado para um destino. Você está sendo convidado para ele. E o universo sabe insistir quando você tenta adiar aquilo que nasceu para cumprir. Coincidências repetidas são ajustes de rota espirituais. São Deus reescrevendo caminhos sem precisar usar palavras. São códigos vibracionais que Hill explicava como a forma mais elevada de comunicação entre a mente humana e a mente infinita. Quanto mais você presta atenção, mais rápido o alinhamento acontece. Quanto mais ignora, mais forte o sinal volta. Você já percebeu como certas pessoas surgem justamente quando você pensa em mudar de vida? Ou como oportunidades aparecem nos momentos em que você declara internamente que não aguenta mais viver da mesma forma? Ou como portas se fecham exatamente quando você tenta permanecer em algo que já morreu dentro de você? Isso não é coincidência. Isso é intervenção, interferência divina, reorganização espiritual. Quando Deus quer te levantar financeiramente, Ele começa te dando pistas. Ele mostra caminhos, Ele retira o que atrasa, Ele aproxima o que acelera, Ele desperta em você aquele desconforto que a maioria chama de crise, mas que na verdade é o primeiro movimento da prosperidade. Prosperidade não começa com dinheiro, começa com consciência. Não começa com oportunidades, começa com clareza, não começa com portas abertas, começa com entendimento. E coincidências repetidas são exatamente isso, clarificações espirituais. O universo te mostrando que você não está onde deveria, que há mais para viver, que há mais para receber, que há mais para construir. Napoleon Hill dizia que homens e mulheres que alcançam o auge da prosperidade raramente chegam lá sem antes terem vivido períodos estranhos de repetição. Intuições fortes, encontros improváveis e mudanças aparentemente repentinas. Esses são os dias em que Deus decide mover as peças do tabuleiro enquanto você ainda aprende a jogar. E há um motivo para isso. Você nunca reconheceria seu caminho verdadeiro se não fosse gentilmente sacudido por coincidências que parecem te chamar pelo nome. Às vezes o sinal vem na forma de repetição numérica. Outras vezes, vem na forma de sonhos insistentes. Outras vezes, vem na forma de encontros sincronizados que parecem escritos. Mas quando o mesmo tema volta 3, 4, 5 vezes, você está diante de um chamado. E chamados não aparecem para quem vive adormecido espiritualmente. Eles aparecem para quem já está pronto para despertar. A repetição é a forma mais elegante de Deus dizer: ande. Mova-se, saia daí, cresça, não tenha medo. O que você perde agora é pequeno diante do que eu estou preparando. E quando você entende isso, tudo muda. É como se uma névoa desaparecesse. É como se uma parte sua finalmente lembrasse de algo que já sabia. É como se o mundo ficasse mais claro, mais leve, mais conectado.
A vida passa a fazer sentido. E você finalmente entende que foi chamado para muito mais do que sobreviver. Foi chamado para prosperar. Antes de continuar, comenta aqui embaixo. Você já sentiu que a vida estava tentando te dizer algo repetidamente? Já viveu sinais assim? Quando coincidências começam a se alinhar como se fossem peças de um quebra-cabeça invisível, você está entrando no território onde Napoleon Hill dizia que o consciente e o subconsciente se encontram. É nesse ponto que a vida parece te observar, te guiar, te conduzir. Tudo começa com uma faísca, uma percepção leve, mas conforme você desperta, tudo se intensifica. A verdade é que sinais repetidos não aparecem para te assustar. Eles aparecem para te preparar. O universo nunca avisa algo à toa, ele só repete aquilo que você precisa ouvir, aquilo que você precisa ver, aquilo que você precisa mudar. O problema é que a maioria das pessoas ignora. Acham que é coincidência, acham que é imaginação, acham que é acaso. Mas você não está aqui porque acredita no acaso. Você está aqui porque já ouviu o chamado. Quando Deus quer te mover de verdade, Ele começa cortando tudo o que atrasa a sua jornada. De repente, pessoas se afastam sem explicação. Planos desmoronam. Caminhos que você acreditava sólidos se liquefazem diante dos seus olhos. Não é punição, é proteção. Deus fecha portas que você não teria coragem de fechar. Ele remove pesos que você não teria coragem de soltar. Ele interrompe ciclos que você não teria coragem de encerrar. E é por isso que as coincidências chegam. Elas te empurram para a frente. Elas te lembram que você nasceu para mais. Elas te chamam para o próximo nível. É assim com tudo na vida. Primeiro o chamado, depois o movimento. Primeiro o sinal, depois a transformação. Primeiro a repetição, depois a revelação. Napoleon Hill falava sobre um momento na jornada onde tudo parece sincronizado demais para ser humano. Ele chamava isso de zona de alinhamento. É quando a vida inteira começa a conspirar para que você descubra seu propósito definido. Quando você entra nessa zona, você sente no corpo, sente na alma, sente no pensamento, sente até no silêncio. É como se um vento interno soprasse na direção certa, como se tudo dentro de você repetisse a mesma frase, vá. E é exatamente nessa hora que muitas pessoas travam, porque os sinais começam a ficar tão claros que assustam. Mas a verdade é que quando os sinais aumentam, é porque você está perto de uma mudança enorme. Deus não intensifica o chamado se o destino não estiver pronto. Quando você vê coincidências repetidas, significa que sua nova fase já existe espiritualmente e está tentando se manifestar fisicamente. É como se o futuro estivesse te puxando, e quanto mais você resiste, mais pesado fica. Você já reparou que quando está longe do caminho certo, tudo parece difícil, cansativo, lento? Mas quando você entra no alinhamento certo, até o que era complicado fica fluido. Isso porque coincidências repetidas não são apenas sinais, são rotas de acesso. São instruções silenciosas, são códigos que você precisa decifrar. São mapas entregues em fragmentos. Você pode até ignorar a primeira vez que algo acontece, mas quando acontece a segunda, a terceira, a quarta, você sabe, ali existe algo. Ali existe um chamado. Ali existe uma resposta. Às vezes você está pedindo direção e Deus está respondendo através dessas repetições. Às vezes você está pedindo prosperidade e Deus está te mostrando exatamente o que precisa fazer. Às vezes você está pedindo um novo começo e Ele está te enviando a coragem através dos sinais que aparecem no tempo certo. E quando você entende isso, uma coisa profunda acontece. Seu nível espiritual sobe. Sua percepção se expande, sua vibração aumenta. Você começa a enxergar mais longe. Você começa a sentir antes de ver. Você começa a confiar antes de receber. E isso
Justamente isso é o que ativa a prosperidade verdadeira. Prosperidade não responde ao esforço apenas, responde ao alinhamento, não responde à pressa, responde à clareza, não responde à repetição mecânica, responde à repetição espiritual. Quando coincidências insistem em bater a porta, é Deus dizendo que seu futuro está pronto. A questão é, você está pronto para abrir? Agora me diga aí nos comentários com sinceridade, qual foi o sinal mais repetido que você já recebeu na vida e que parecia querer te mostrar alguma coisa? Quando você começa a notar coincidências repetidas, algo dentro de você já começa a despertar. A mente que antes reagia aos acontecimentos, agora começa a perceber padrões. A intuição se torna mais aguçada. E Hill explica que é exatamente nesse ponto que o subconsciente começa a se comunicar diretamente com você. As sincronicidades, como ele chamava, são o mecanismo invisível que conecta seus pensamentos dominantes às circunstâncias correspondentes. Mas existe um detalhe essencial. Não basta perceber, é preciso interpretar corretamente. Se você apenas observa sem agir, os sinais continuam, mas a transformação não acontece. Deus envia sinais porque quer movimento, quer ação. Cada repetição de coincidência é como um lembrete de que você está no caminho certo ou de que precisa corrigir a rota. Pense naquele momento em que você encontra a mesma pessoa em lugares diferentes, ou quando um número, uma frase, uma música ou até uma imagem surgem repetidamente em sua vida. Esses não são acasos, são chamados. Chamados para alinhar sua energia, para elevar sua consciência, para abrir portas que até então estavam invisíveis. Hill ensina que pessoas prósperas desenvolveram a capacidade de interpretar esses sinais com precisão. Elas aprendem a separar o que é distração do que é direcionamento. O universo nunca envia mensagens vagas. Ele envia sinais que têm frequência, que têm propósito, que têm hora certa para serem reconhecidos. Ignorar esses sinais é perder oportunidades, adiar resultados, permanecer na estagnação. Mas reconhecer, estudar e agir conforme eles guiam é acessar níveis de prosperidade que parecem milagres, mas são fruto de alinhamento. Imagine agora que cada coincidência repetida é uma instrução espiritual codificada. Você precisa decodificá-la. Cada número que aparece, cada sonho que se repete, cada encontro inesperado é um fragmento de mapa que leva você a seu objetivo maior. E aqui está a chave. A interpretação correta requer silêncio interno, observação e confiança. A fé não é apenas acreditar no resultado, mas acreditar na sequência de sinais que já estão sendo colocados diante de você. Hill enfatiza que o pensamento positivo é importante, mas o pensamento alinhado é transformador. Alinhamento significa perceber padrões, confiar na orientação interna e agir no momento certo. Não agir é desperdiçar energia. Agir impulsivamente sem perceber o padrão é se afastar do fluxo. Há uma diferença sutil entre coincidência e chamado. Coincidência acontece uma vez, chamado se repete. Chamado insiste, chamado permanece até que você responda. É o universo batendo na sua porta até que você levante e abra. Quando você começa a atender a esses chamados, percebe que sua vida deixa de ser aleatória. Tudo começa a fazer sentido. Portas que antes estavam trancadas se abrem, pessoas que você precisava conhecer aparecem, recursos que você achava inexistentes surgem no momento exato. E o mais importante, você sente internamente que está no caminho certo, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Hill explica que esse é o estágio em que a fé começa a se materializar em resultados. Você sente, pensa, age e então recebe. A energia das coincidências repetidas é a energia de posicionamento. É Deus dizendo, prepare-se, alinhe-se, eleve-se. A cada sinal,
você ganha clareza, confiança e coragem. A cada sinal, você entende que o dinheiro, as oportunidades e a prosperidade não estão vindo do acaso, mas de um alinhamento perfeito entre sua mente, sua ação e o propósito divino. Agora reflita. Você está percebendo esses sinais na sua vida? Está atento ao chamado que insiste em te tocar? Comente aqui qual coincidência repetida mais impactou seu caminho e como você percebeu que não era mera casualidade. À medida que você se torna mais consciente das coincidências repetidas, percebe que tudo ao seu redor está orquestrado de forma a preparar você para a sua próxima fase. Hill chamava isso de alinhamento do destino, onde mente, ação e universo trabalham em sincronia para criar resultados extraordinários. A vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e se transforma em um padrão inteligente, um fluxo que te empurra para aquilo que você nasceu para realizar. Cada coincidência insistente é um convite para entrar em sintonia com sua missão. Não é casualidade que certas pessoas apareçam na hora certa, que oportunidades surjam exatamente quando você precisa, ou que ideias brotem na sua mente sem explicação. É Deus trabalhando nos bastidores, colocando à sua frente tudo o que você precisa, no tempo certo, para que você desperte para a sua verdadeira grandeza. Muitas vezes, a intensidade do chamado é proporcional ao seu potencial. Quanto mais você está prestes a crescer, mais sinais surgem. Coincidências repetidas podem ser pequenas no começo, mas se tornam persistentes até que você não consiga ignorá-las. Hill ensinava que pessoas de sucesso aprendem a interpretar esses sinais de forma prática. Elas registram os padrões, analisam os sinais, meditam sobre eles e então agem. A ação alinhada transforma coincidência em oportunidade, repetição em progresso e sinais em realizações concretas. Quando você começa a perceber que nada é por acaso, tudo muda. Sua percepção de risco, de tempo e de oportunidade se afina. Você começa a agir de forma mais estratégica, evitando decisões impulsivas e aproveitando momentos que antes passariam despercebidos. Cada coincidência que se repete é uma forma de treinamento espiritual e mental. É como se o universo estivesse testando sua atenção, sua disciplina e sua fé. Quando você responde corretamente, o ciclo se transforma em recompensa. Quando ignora, o ciclo se repete até que você desperte. Hill dizia que a persistência é a chave que transforma sinais em resultados. Não é apenas sobre esperar milagres, é sobre perceber, interpretar e agir. O universo envia sinais constantemente, mas só aqueles que estão atentos e preparados conseguem transformar essas mensagens em progresso tangível. E é aqui que muitos falham. Ignoram, duvidam, resistem. Mas você que está lendo e refletindo sobre este chamado, já está um passo à frente. Já começou a perceber o padrão. Já começou a se alinhar. Já está aprendendo a ouvir o que Hill chamava de a voz silenciosa da consciência, que se comunica por sinais, repetições e coincidências estratégicas. Cada repetição é um lembrete de que você deve confiar, acreditar e agir. É o momento de intensificar a observação de padrões em sua vida diária, pessoas que retornam de forma inesperada, ideias que surgem em sequência, acontecimentos que parecem conectados. Tudo isso é o universo te dizendo: esteja pronto, seu movimento começa agora. E quando você começa a agir de acordo com essas coincidências, sua vida muda de forma quase instantânea. Portas se abrem, oportunidades aparecem, recursos que antes pareciam distantes se tornam acessíveis. Sua energia muda, sua confiança aumenta e sua prosperidade começa a se manifestar de maneiras que você nunca imaginou. Hill sempre reforçava que o segredo da riqueza e da realização não está no acaso, mas na capacidade de perceber padrões, interpretar sinais e agir no momento certo.
Coincidências repetidas são, portanto, ferramentas de aprendizado, testes de percepção e convites à ação. Quanto mais você observa e responde, mais rápido o universo se alinha com seus desejos. Então, reflita: quais sinais você tem ignorado? Quais coincidências insistentes você ainda não reconheceu? Comente aqui abaixo e compartilhe qual foi o chamado mais forte que você já recebeu na sua vida e como ele te transformou. À medida que você se acostuma a perceber coincidências repetidas, começa a entender que a vida está constantemente conversando com você. Hill ensinava que a riqueza verdadeira não é apenas material, mas nasce da percepção e da ação alinhadas. Cada repetição de sinal é uma oportunidade de corrigir rota, de escolher melhor, de se posicionar mais alto. Quando você ignora essas mensagens, permanece no ciclo da dúvida e da estagnação. Quando você as aceita, começa a navegar com clareza, confiança e propósito. Coincidências insistentes não são acasos, são ajustes do universo para alinhar sua mente, suas emoções e suas ações com aquilo que você nasceu para realizar. Deus, o Criador do tempo e da ordem, trabalha silenciosamente, mas de forma persistente. Ele repete o que você precisa enxergar até que sua atenção desperte. Talvez seja um número que aparece constantemente, uma mensagem que volta a surgir, uma pessoa que entra em cena repetidamente ou um sentimento que insiste em lhe mostrar algo que você ainda não compreendeu. Todos esses sinais têm um único objetivo: levar você a agir no tempo certo, com consciência, confiança e estratégia. Hill reforçava que a observação consciente dos padrões é uma habilidade crucial para quem deseja prosperar. Pessoas comuns enxergam coincidências e seguem em frente sem refletir. Pessoas extraordinárias percebem o chamado, interpretam e agem. Quando você começa a agir conforme os sinais, observa uma transformação notável. Portas que antes estavam fechadas se abrem. Pessoas certas surgem, recursos aparecem de forma quase milagrosa e sua mente se torna um ímã para oportunidades. Mas é importante compreender que o alinhamento não acontece de forma mágica. Requer atenção, disciplina e ação constante. Cada coincidência repetida é um teste. Você percebe? Você entende o padrão? Você age? Hill dizia que a persistência transforma sinal em conquista. Ignorar é repetir. Aceitar é avançar. Cada repetição que você percebe é um convite para fortalecer sua fé, expandir sua consciência e agir com coragem. A prosperidade verdadeira nasce desse alinhamento: mente clara, ação precisa e coração confiante. Quanto mais você observa, mais sinais aparecem e mais rápido sua vida se transforma. É como se o universo estivesse reorganizando tudo para que você não perdesse tempo com distrações, dúvidas ou medos. A clareza vem do reconhecimento. A confiança vem da interpretação correta. A ação vem da coragem de seguir o chamado. Hill reforçava que oportunidades aparecem para aqueles que estão atentos, preparados e dispostos a agir. Coincidências repetidas são mapas, alertas e ferramentas que Deus utiliza para preparar você para o próximo nível. Cada repetição insistente é uma mensagem. Mude sua percepção, corrija sua rota, aumente sua vibração, confie no processo e haja com intenção. E a recompensa não é apenas financeira, mas espiritual, emocional e mental. Quando você responde aos sinais corretamente, percebe que tudo se encaixa, que a vida flui, que as portas certas se abrem, que as pessoas certas entram em cena e que oportunidades antes invisíveis se tornam claras. Agora pense: quantos sinais você já recebeu que ignorou e quantos respondeu? Qual coincidência repetida foi a que mais te marcou e mudou o rumo da sua vida? Comente aqui abaixo e compartilhe sua experiência com o chamado que o universo enviou para você. Sua história pode inspirar alguém a perceber seus próprios sinais.
Quando coincidências repetidas começam a se intensificar de forma quase incômoda, é porque o universo está tentando acelerar seu processo de despertar. Eu dizia que antes de uma grande virada, tudo parece ficar mais nítido, mais conectado, mais simbólico. Deus aumenta a frequência dos sinais quando você está prestes a entrar em um novo nível de consciência e prosperidade. Nada que se repete é pequeno, nada que insiste é aleatório, nada que volta tantas vezes é sem propósito. Cada repetição é uma convocação. E você só está recebendo sinais porque está pronto para recebê-los. Pessoas que vivem no automático não percebem nada disso. Estão ocupadas demais, distraídas demais, fechadas demais, para notar que o universo grita silenciosamente. Você não. Você está atento, está desperto, está consciente. É por isso que os sinais aparecem para você. Porque você tem propósito. Porque sua expansão começou. Porque sua transformação já está em andamento. Coincidências repetidas anunciam mudanças inevitáveis. Mas aqui existe um segredo profundo. Quando você responde ao chamado, a vida acelera. Quando você demora, a vida repete. Deus ensina pela repetição. Ele molda sua mente, fortalece sua fé e prepara seu espírito através de padrões que insistem em aparecer. Hill afirmava que riqueza e propósito caminham juntos. A prosperidade não chega por acaso. Ela é atraída pelas mentes que se alinham com uma visão maior, que reconhecem sinais, que respondem com coragem, que entendem o tempo espiritual das mudanças. O mundo visível apenas reflete a estrutura invisível que você alimenta. E quando o universo quer reorganizar sua vida, ele te envia chamados em sequência. Os sinais começam pequenos, depois crescem, depois ficam tão claros que ignorá-los dói. É Deus te guiando para fora da zona onde você encolheu para caber. É Deus te empurrando para uma fase onde você precisa expandir, assumir, prosperar, construir. Coincidências repetidas também são proteção. Quantas vezes você foi impedido por um atraso, por um cancelamento, por uma mudança inesperada que te salvou de algo que você nem imaginava? Quantas vezes algo parecia dar errado, mas na verdade estava apenas te redirecionando para algo melhor? Isso é o chamado. Chamado para confiar, chamado para ouvir, chamado para avançar. Deus nunca te tira de um lugar sem estar te levando para outro melhor. Ele nunca fecha um ciclo sem estar abrindo outro gigantesco. Ele nunca retira algo sem preparar algo ainda maior. E os sinais repetidos são o anúncio desta transição. Quando você começa a enxergar o que antes ignorava, sua vida desperta. Sua energia muda. Sua intuição se fortalece. Sua mente se expande. Você deixa de ser guiado pela lógica limitada e passa a ser guiado por um impulso espiritual que te leva diretamente para o destino preparado para você. E aqui está uma verdade profunda. Quando você percebe e responde aos chamados, você se torna impossível de parar, porque sua força deixa de ser apenas sua. Você passa a ser guiado por algo maior, algo que vê o que você não vê, que sabe o que você não sabe, que prepara caminhos antes mesmo de você sonhar com eles. Agora reflita e comenta aqui. Qual foi o sinal que mais mexeu com você nesses últimos dias? Qual coincidência repetida parece estar tentando te mostrar algo importante? Sua resposta pode ser exatamente o que ativa o próximo sinal em sua vida. Deus está te chamando. A pergunta é: você vai atender? Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade, foi porque algo dentro de você reconheceu esse chamado. Coincidências repetidas não são ruídos do acaso, são convocações da vida. São Deus tocando no seu ombro de forma silenciosa, mas insistente, dizendo que chegou a hora de sair do modo sobrevivência e entrar no modo propósito. Napoleon Hill deixou claro: quando a mente se alinha com uma ideia superior,
O universo inteiro se reorganiza para sustentar essa decisão. Nada mais será igual depois que você aprende a enxergar os sinais. Você deixa de ser conduzido pelo medo e passa a ser guiado pela clareza. Deixa de correr atrás do dinheiro e passa a se tornar a pessoa que o dinheiro procura. Deixa de pedir sinais e começa a responder a eles. E esse é o ponto mais poderoso de todos. Deus não chama quem não está pronto. Se os sinais se repetem, é porque você foi escolhido para um nível maior de consciência, responsabilidade e prosperidade. Não ignore mais. Não adie mais. Não duvide mais. O chamado já foi feito. Agora é sua vez de responder. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, inscreva-se no canal para continuar despertando e escreva nos comentários: eu recebo o chamado. Quando você declara, o universo confirma. Quando você se posiciona, a vida responde. Este é o início de uma nova fase. E ela começa agora.